Pessoal, boa noite. Houve algumas dúvidas sobre planejamento fatorial fracionário, que é o que eu peço para vocês fazerem primeiro, né? O primeiro planejamento que eu peço para vocês fazerem no trabalho, que é para essa terça-feira. E então eu estou fazendo esse vídeo para ver se eu tiro um pouco de dúvidas. Esse foi justamente o planejamento fatorial fracionário, foi justamente o assunto das duas últimas aulas, mas como foram as nossas primeiras aulas no esquema à distância, pode não ter ficado claro, então eu estou fazendo esse vídeo curto aqui para tentar esclarecer um pouco, tá? Mas por favor, deem uma pesquisada também nas duas últimas aulas. A primeira dessas duas foi a parte teórica e depois a segunda foi a parte prática, em que eu fiz alguns exercícios usando planejamento fatorial fracionário, tá? Mas vou mostrar aqui no meu caderno como que é feito, né, o planejamento fatorial fracionário. Vou trocar de câmera aqui, tá bom? Então, quando a gente vai fazer um planejamento fatorial completo, com 8 ensaios, a gente consegue estudar 3 fatores, né? Então seria um planejamento fatorial completo 2 à terceira. Como que ficaria, né? Digamos que seja um fator A, um B e um C. O que é A, B e C? Pode ser temperatura, concentração, velocidade, sal, farinha, água, né? Qualquer coisa, qualquer fator, qualquer variável que você tenha no seu processo. Como que fica um planejamento fatorial completo? É aquele formato já manjado, né? Menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. 2 menos, 2 mais, 2 menos, 2 mais. 1, 2, 3, 4 menos, 1, 2, 3, 4 mais. Menos significa menor nível, mais significa maior nível, né? Aqui a gente tem um planejamento fatorial completo 2 à terceira. Se eu quero estudar 4 fatores, usando só 8 ensaios, como que eu faço? O meu fator D, que pode ser qualquer coisa, vai se confundir com a interação entre A, B e C. Qual que é o problema disso? O meu D, se eu paro o meu planejamento por aqui, vou estudar só 4, não vou ter problema nenhum, porque o D vai se confundir com interação dos 3 fatores primeiros, e interação de 3 fatores eu já expliquei para vocês que não existe fisicamente. Então qualquer coisa que aparecer quando eu calcular o efeito desse fator aqui vai ser devido ao fator D e não devido à interação, porque não existe essa interação A, B e C. Como que é o sinal no efeito de interação, né? É o produto dos sinais de cada um dos efeitos, de cada um dos fatores. Então, se D é igual à interação de A, B e C, eu vou multiplicar os sinais de A, B e C e vou ter o sinal de D. Então fica menos com menos dá mais, com menos dá menos, mais com menos dá menos, com menos dá mais, menos com mais dá menos, com menos dá mais com mais dá mais, com menos dá menos, mais menos, menos mais. Lembra que eu sempre falo, quem tem toque fica fácil ver se está certo, né? Ó, menos, mais, menos, 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 mais. Aqui, isso vira um fatorial fracionário 2 a 4 menos 1, né? Estudar esses 4 fatores com 8 ensaios. Se eu quiser estudar 5 fatores, coloco um fator E aqui. Esse fator E vai vir de onde? Aí começa a ficar pior o planejamento, por quê? Porque o E vai se confundir com o efeito de interação de 2 fatores aqui. Poderia escolher qualquer um, vou escolher os 2 primeiros para seguir uma ordem lógica, mas poderia confundir com qualquer 2 fatores aqui. Então o que acontece? A hora que eu calcular o efeito daqui, média das respostas do maior nível menos a média das respostas do menor nível, que vai dar o efeito de E, eu não vou saber se aquele efeito é devido ao fator E ou se é devido à interação entre os fatores A e B. Mas paciência, é um preço que se paga por fazer menos ensaios para tentar saber coisas sobre mais fatores.
Então, se o E se confunde com a interação de A e B, eu vou multiplicar os sinais de A e B. Menos com menos dá mais com menos dá menos com mais dá menos, mais menos e mais. Mais menos menos mais. Isso vira um planejamento fatorial fracionário 2 a 5 menos 2. Que eu estou estudando 5 fatores usando 4 ensaios. Por analogia, se eu quiser estudar 6 fatores, ele vai se confundir com A e C, por exemplo. Posso pegar qualquer combinação de 2 fatores. Estou só seguindo a lógica, A e B, A e C. Então A e C ficaria menos com menos dá mais com menos dá menos, mais e menos menos e mais. Isso seria um planejamento 2 a 6 menos 3. E por fim, se eu quiser saturar o planejamento, ou seja, estudar o máximo de fatores com 8 ensaios, eu chegaria nesse fator G, que vai ser a combinação de B e C. Tá? Então, menos com menos dá mais com menos dá mais com menos dá menos com menos dá menos, mais e mais. E aí eu tenho um planejamento saturado, que é o 2 a 7 menos 4. Então, recapitulando, com 8 ensaios, se eu faço só 3, eu tenho... com 8 ensaios, se eu estudo só 3 fatores, eu uso... O planejamento é um planejamento fatorial completo 2 a terceira. Se com os mesmos 8 ensaios eu vou querer estudar 4 fatores, eu vou fazer um planejamento fatorial fracionário 2 a 4 menos 1. Se eu quero estudar 5 fatores, vai ser um planejamento fatorial fracionário 2 a 5 menos 2. Se eu quero estudar 6 fatores, vai ser um planejamento fatorial fracionário 2 a 6 menos 3. E se eu quero saturar, ou seja, estudar máximo de fatores com 8 ensaios, eu vou ter um planejamento fatorial fracionário 2 a 7 menos 4. Tá? Isso aqui para o exemplo eu usei 8 ensaios, mas poderiam ser 4 ensaios, 16 ensaios, 32 ensaios, qualquer planejamento, a partir de qualquer planejamento fatorial completo, que seria essa parte aqui, a gente consegue fazer planejamentos fracionários. Tá? Os planejamentos fracionários são usados para triagem de variáveis, ou seja, para a gente descobrir quais os planejamentos, quais fatores são mais importantes. Não dá para a gente estudar a fundo o nosso processo, porque a gente tem a confusão dos efeitos principais com os efeitos de interação, mas para a triagem de variáveis é muito útil e muito importante. Tá? Então, eu espero que tenha ficado mais claro como que é feito esse planejamento, para vocês poderem fazer o trabalho lá para mim. Tá bom? Obrigado.